Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 9 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva aqui gratuitamente no nosso canal no YouTube, parte de baixo do vídeo. Você tem o botão inscreva-se, para você clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado, logicamente se você estiver dentro do YouTube. Dessa forma você sempre será avisado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. Então aproveite ao máximo aí o conteúdo, principalmente já existente, de aprendizado. Nessa análise eu vou falar sobre alguns ativos, como por exemplo o Ibovespa, que é um índice. Depois nos futuros eu venho falando de mini índice e mini dólar, e na sequência falando aí de várias ações. Serão 14 ações, essa lista que vocês estão vendo aqui, mais o BDR da Amazon aqui que eu vou comentar no final. Então eu vou rodar aqui agora a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, compartilhar esse conteúdo, enfim, se ele for útil para você, se você acredita que é útil também para outra pessoa que você conheça, compartilhe, agradeço demais, e deixe pelo menos aí seu like, agradeço bastante. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa, que no dia de hoje, mais um dia de queda de 1,18%, ontem caiu 1,55%, hoje 1,18%, Ibov segue alinhado para baixo. Perdeu níveis importantes, veio para baixo da média, semanal gerando um baita topo descendente, que era algo que a gente comentava no radar da semana, que estava no nível de preço, que o caminho seria, se o Ibov vai mais aqui para cima, para a região dos 115 mil pontos, por exemplo, 113.900 a 114.500, ele reduziria a chance da gente ter um movimento forte para baixo, de perder aqui essa mínima ou até essa aqui. Mas do jeito que está acontecendo, vai aumentando a probabilidade, a gente sempre trabalha em cima de probabilidade, vai aumentando a probabilidade de poder perder algo mais para baixo. Então, começando forte essa semana, por enquanto, a gente tem a sexta-feira, mas está caindo aí 3,6%. Ibovespa, para gerar algum sinal de força por parte dos compradores, precisa primeiramente voltar para cima das médias, primeiro para cima de um patamar da máxima do pregão de ontem, 110, 142, e mais relevante para cima dos 110 e 700. Seria algo mais positivo. Enquanto isso não acontecer, vai ficar com viés mais de baixa. A favor do topo lá no gráfico semanal, a gente teria aqui uma chance maior de topo descendente ou pivô de baixa pelo gráfico diário, ficando mais para uma tendência de baixa. Então, viés de baixa nesse momento para o nosso índice. E olhando para o mini índice, gráfico de 60 minutos, ou seja, se o movimento é de baixa no diário, a tendência aqui no G60 de baixa, normalmente o caminho mais provável é rompimento de suporte, respeitando resistência. Para o próximo pregão, para se buscar a operação de compra, o ideal seria compras preferencialmente de fundo ascendente no gráfico de 10, 85 minutos acima dos 107.855 pontos. É uma região que, se eu jogar no gráfico de 10 minutos, vai passar por esses dois fundos aqui, ó. É até um pouco abaixo do 855, mas é aqui na faixa dos 780, 760, 780. Sinalizações de alta acima dessa região, fundo ascendente, no gráfico de 10 ou 5 minutos, já fica mais interessante para compra, tentando pegar o quê? Um movimento pelo menos para a faixa dos 108.200, 108.300. Esse seria a primeira forma. A segunda forma, abriu muito forte para cima e passou a gerar sinal de alta acima dessa região, ótimo, mais para buscar a operação de compra. Por outro lado, está subindo aqui, ó, bateu aqui nessa região que foi perdida, gerou topo descendente, foco em venda de day trade. Abriu caindo, continuou gerando topo descendente para baixo da média móvel 3 períodos, foco em venda de day trade no mini índice. No dólar, o dia de hoje, dia de alta, o dólar, lembrando, está dentro do movimento de subida, já comentado nas últimas análises, e pelo gráfico diário, e superou a máxima do pregão anterior, ou seja, no gráfico de 60 minutos está até um pouco mais enrolado, né? Vem aqui, enrola, ficou enrolado bastante tempo aqui, só que alinhou um pouco mais para cima. No decorrer do próximo pregão, sinalização de compra fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou mesmo pivô de alta para cima dos 940, 941, foco em compra de day trade. Abriu subindo, foco em compra, fundo ascendente, preferencialmente na mais próximo possível da média móvel de 3 períodos. Abriu caindo é aquele cenário que eu comentei ontem. Se abrir caindo para venda, não tá tão bacana para venda. Mas se abrir caindo, o que dá para se fazer? Olhando para um gráfico de 10 minutos. Primeiro, para compra seria o quê? Abriu caindo, se gerar sinal de alta ali para cima da média, o inverso do mini índice, né? Se o mini índice abre subindo e gera topo lá na média, fica mais para venda. E aqui seria mais para compra no mini dólar. Abriu caindo, veio para baixo dos 940 ou mesmo 938, topo descendente na média, principalmente no gráfico de 5 minutos, dá até para buscar essa operação de venda tentando pegar um movimento aqui para baixo.
Mas o cenário mais positivo mesmo de venda é abaixo da região dos 910 aqui, topo descendente, o pivô de baixo abaixo desse patamar. O cenário mais positivo, que tende a proporcionar uma melhor relação risco-retorno para as operações. Seguindo agora para as ações, nós temos aqui a PETR4 com a sinalização de baixo, ou seja, perdeu o mínimo do pregão de ontem que eu tinha comentado, ou seja, que era uma das alternativas de tentar pegar algo para baixo. Sinalização negativa, perda da mínima pregão de hoje reforça então a chance maior de queda. Quem estava comprado no swing trade, essa perda de mínimo seria um sinal de saída. E qual o suporte mais próximo para a Petro? 29,76 até um patamar de 29,53, depois disso 29,12. São suportes mais próximos para essa ação. Só pensar em compra acima realmente da região aí na faixa dos R$ 30,60. Ou mesmo aqui, ou seja, ver aqui, patinou, gerou algum fundo ascendente para arriscar em alguma compra. Mesmo assim, ainda olhando para um gráfico semanal aqui, ainda não ficaria tão interessado em compra nesse momento na Petro, falando de swing trade. Vale 3, ativo caiu forte no pregão de hoje, 3,38%, ou seja, depois desse grande candle de alta, reversão desse grande candle de alta, algo significativo, papel voltando para baixo das médias, gerando sinal de topo descendente no gráfico semanal. Então esse sinal aqui com a queda de 4,43% cria-se uma expectativa mais negativa para a ação. O que começa a mudar essa expectativa? É o próximo pregão voltar para cima da máxima de hoje, voltar para cima das médias, não ficar aqui abaixo das médias. A perda da mínima de hoje e a manutenção aqui embaixo reforça ainda mais um viés um pouco mais negativo, porque a correção está começando de maneira muito forte para o papel e afastando a expectativa de ter algo para cima. Então vai precisar de algum sinal mais relevante para cima para abrir uma compra em Vale 3 a favor, por exemplo, de um fundo ascendente. Então, por enquanto, ainda não está claro isso aqui, essa formação desse fundo no gráfico diário da Vale 3. Seguindo para falar aqui depois de Vale 3, VEG3. VEG3 foi um ativo que bateu hoje lá no objetivo da operação de venda, lá nos R$ 24,08. Então, colocando aqui o resultado dessa operação, lembrando, a operação de venda a favor da tendência do papel, que é a tendência de baixa no curto, médio e longo prazo. E aí, olhando para o resultado aqui da operação, ela gerou um ganho de 6,67% na operação, resultando um crescimento de 1% do capital total. Então esse foi o resultado dela, esse crescimento aí de 1% do capital total dessa operação, levando em consideração que alocou 15% do capital total em cima dessa posição de venda no ativo, ou seja, de lucrar com a queda do preço do papel. Outro ativo que foi também encerrada a posição foi de Localweb, LWSA3. Essa foi aqui com stop de proteção de lucro. A gente tinha comprado aqui, veio aqui embaixo, quando gerou esse sinal de alta, reposicionando, na verdade antes do sinal de alta, quando fechou esse pregão, colocamos o stop aqui, só que ela abriu subindo. Veio aqui em cima, perdeu essa mínima, colocamos stop aqui embaixo, ela terminou indo lá em cima e ela voltou aqui para baixo, ou seja, acionou nossa saída aqui, stop de proteção de lucro, ou seja, de não mais sair perdendo dessa posição após vários candles. Então essa operação foi encerrada, vou colocar também aqui na tela. Lembrando, essas duas recomendações são recomendações que eu realizei aqui dentro do aplicativo. E aqui, esse encerramento da Localweb proporcionou um leve ganho de 1,48%. O capital total não fez tanta diferença porque a alocação era pequena, né? 6% do capital total, mais 0,09%. Mas é aquela questão de stop de proteção de lucro dentro do que já tinha movimentado aqui o preço desse ativo, não foi algo interessante que aconteceu. Ou seja, quem está comprado ainda, a perda dessa mínima aqui, na minha opinião, seria um sinal de saída dessa posição comprada. Eu falei dessa perda de mínima, mas eu deixei o negócio aqui na frente, né? A tela na frente fica difícil, né, Dalton? Perda dessa mínima aqui seria o sinal de saída dessa posição comprada. Tá? Então, quem está ainda comprado no papel no curto prazo. Tem aqui também, a gente tem uma posição em aberto ainda, que é a SB3, que é uma recomendação de venda do Lucas, que ele continua aqui posicionado, uma venda que está caindo já 2,31%, ou seja, finalmente está dando um indício que vai andar para o objetivo da venda. Lembrando, o objetivo dessa venda da SB3 está localizado aqui em R$ 10,37. Então está próximo do objetivo. Vamos ver se consegue andar, uma venda que já tem bastante tempo que está rodando aqui. Beleza? Vamos então monitorar isso para o próximo pregão e falar, logicamente, resultado. Seja positivo ou negativo, vocês vão sempre ter o resultado aqui sendo comentado na análise de fechamento do pregão. Depois disso, nós vamos falar aqui... só para destacar um ponto aqui em relação à questão da recomendação do Lucas. O Lucas está tocando swing trade, agora quem vai tocar swing trade sou eu e também o Kaique aqui.
que o Lucas está focado na carteira de criptomoedas aqui dentro do DV Invest e a carteira de long short que está gerando um baita resultado. Então, assim, só para vocês terem ideia, só mesmo direcionamento de produtos a ser responsáveis, porque como a gente que aparecia aqui no swing trade não, na análise de fechamento, radar do mercado e tal, então para ficar direcionado para quem está aparecendo, a gente está se recomendando. Quem está recomendando é o que tem quem está aparecendo aqui para apresentar as operações para vocês. Então essa é a ideia aqui dentro da DV Invest. Mas o trabalho que o Lucas está fazendo aqui na parte das carteiras é muito bom, principalmente ele falando da carteira de long short. Quem está dentro do aplicativo DV Invest está vendo o resultado que está tendo nessa carteira. Seguindo aqui para falar o que mais aqui, a SB3 BBDC4, Banco Bradesco, que segue no movimento para baixo, anulou um sinal de alta que a gente tinha efetuado uma compra que eu recomendei, e aí ela acionou aqui, eu botei um stop de proteção, ou seja, redução desse tamanho do stop, ela foi lá, acionou nossa saída, encerramento dessa posição, ela caiu aqui ainda mais, já está dentro do movimento de baixo gráfico semanal, ou seja, terminou respeitando lá dois topos, tem dois fundos aqui, sinalização de baixo, tem algum sinal de compra? Ainda não. Arriscar uma compra aqui teria um risco um pouquinho maior de superar essa máxima aqui com essa média muito próxima. Assim, entre as médias eu prefiro ficar geralmente de fora dessas posições. Tá? Então, mas dá para arriscar, dá, só pelo suporte aqui, uma chance de poder se recuperar, considerando que a tendência está um pouco mais para indefinida ali pelo gráfico semanal. Seguindo para Usiminas, Usim 5, ativo que vinha numa tendência de alta pelo gráfico diário, e essa tendência foi abortada com esse movimento forte de baixa, representando bastante força por parte dos vendedores e aumentando a probabilidade de, após algum movimento de alta ou lateral, de ter algo mais para baixo. Ou seja, para quem está comprado no swing trade, muito ruim. O que ela fez aqui, ou quem está comprado pelo gráfico semanal também, vai lá, bate na média e gera sinalzão de baixa, ativo mais alinhado aí para baixo nesse momento. Caminho mais provável, mesmo após alguma subida, é de se ter algo mais para baixo desse nível que ela tende a gerar o fundo, não aqui nesse ponto, ela pode até cair um pouco mais. Tem suporte imediato na faixa dos 10,04 e depois 9,68. Então ela pode bater nessa região e gerar um fundo. Eu quero dizer que depois desse fundo, o caminho mais provável ainda seria perder esse fundo que seria estabelecido aqui. Seria menos provável ela ter um movimento que vem aqui em cima. Então a gente sempre trabalha em cima de probabilidade. Ativo aí caiu muito forte hoje, 4,8%. Depois disso, falando aqui de ELET3, que teve uma boa alta no pregão de hoje, 2,14%. Ela vinha tecnicamente falando numa sinalização de tendência de baixa e reverteu aqui para cima. Anulou essa tendência de opa, já está na tendência de alta. Se eu considerar isso aqui um W, que é um fundo duplo, beleza, isso aqui daria para gerar algo aí para ter algo assim mais relevante. Desculpa, se isso aqui for um W, a gente poderia já projetar algo forte para cima. Só que como não vinha numa tendência prévia de baixa, algo mais longo, que eu quero dizer algo assim, ó, de já ter algo, topos e fundos descendentes antecipadamente, que foi o primeiro sinal de se ter um fundo descendente, já o reverte, eu não vejo uma expectativa já tão relevante para cima, pela forma como foi a formação. Mas isso aqui é um viés de alta, ou seja, o ativo conseguiu superar a máxima do topo anterior. Dessa forma, caso aconteça que acima da média, acima dessa região, preferencialmente aqui dos 43,30, sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta, beleza, foco em compra de swing trade. Quem comprou a rompimento desse topo anterior trabalharia com stop aí pelo menos abaixo da mínima do pregão de hoje, lá nos 41,93. Então, lembrando, tendência aí de indefinido ou até num W, considerando o W, ainda até para falar de alta, ou seja, de indefinido para um viés de alta. Após isso, eu vou falar de Embri 3. LET 3, eu vou falar de Embraer. Embraer, pelo gráfico semanal, a gente tem um ativo ali, ó, basicamente em tendência de baixa e fraquinho para subir por enquanto, respeitando zona de antigo fundo, zona de resistência, mudança de polaridade na faixa ali dos 13,18 até uma região de 13,70. Essa faixa de preço é zona de resistência para esse papel e dá para perceber a dificuldade que está tendo aqui para cima. Tendência é de baixa ainda. Gerou algum sinal de reversão dessa tendência? Ainda não.
Tem alguma sinalização de compra? Não, não vejo. Quem comprou aqui essa formação desse martelo aqui, a superação da máxima desse candle, padrão de reversão dos candles, martelo, que aponta um pouco mais para cima. Quem entrou comprando aqui, o stop ficaria aqui embaixo, abaixo dessa mínima aqui, lá na casa dos 12,62. Então seria o stop da uma posição comprada. Tem algum sinal ou outro novo sinal de compra? Eu não vejo, não seria algo que me interessaria tanto para comprar agora em Embraer, devido ao cenário gráfico lá no gráfico semanal. Risco maior. A não ser que venha aqui, gere um candle aqui de força, fique aqui próximo ali da média, depois gere um novo sinal de alta, mas ainda assim forçaria muito a barra de um cenário ainda negativo pelo prazo maior, que é o gráfico semanal, ou mesmo um gráfico mensal. Cirela, tendência forte de baixo, topos e fundos descendentes, ação aí gerando um movimento muito relevante para baixo, semanal mais visível ainda os movimentos, ó, muito forte, tendência de baixo do papel, sem alternativa para compra, que é se alguém entrou comprando papel na superação de máximo, stop abaixo da mínima do pregão de hoje nos 12,47, nos 12,46, lembrando se essa compra é de swing trade. Ativo que torna-se mais interessante para venda após gerar alguns movimento um pouquinho maior para cima, e topo descendente seria o cenário mais positivo, ou seja, sinalizações de baixa na série 3 para baixo da região dos 13,50 a 13,40, foco em venda de swing trade. Seguindo para falar aqui de ENAT3, ativo que vinha num processo muito forte para cima, rompeu tudo aqui, em vez de gerar um sinal de alta bom aqui em cima da média, em cima desses 3 topos anteriores, ela passou direto, já dando um indício de enfraquecimento da expectativa de alta para o papel. E aí afundou um pouco mais, mostrando fraqueza por passos compradores. Ela pode gerar algum repique? Sim, eu só não esperaria algo tão longo para cima, mais dentro do que ela fez aqui desse movimento. Então, se fosse para ser um pouquinho mais otimista, no repique de alta que ela vem fazer, se abrir uma compra aqui nos 20,86, superando a máxima de hoje, expectativa maior de subida seria lá para a faixa dos 22,30. E mesmo assim pode parar, inclusive na média. Entre as médias eu prefiro evitar a entrada. Então, nesse momento, fica mais para uma tendência indefinida pelo gráfico diário e a tendência de alta do gráfico semanal enfraquecendo, porque ela está voltando muito forte para baixo dessa região que deveria permanecer acima, uma região ali na faixa dos R$ 21,80. Então, ficando com uma tendência ainda de alta aqui, mas com um sinal de enfraquecimento dessa tendência. Após isso, falando de BB Seguridade, nós temos um ativo que anulou a tendência de alta. Vê aqui, caiu, foi lá em cima, caiu tudo, perdeu essa mínima, anulou a tendência de alta. Então já entraria comprando aqui por estar nesse suporte? Não entraria, pode até subir, mas não entraria comprando. Estaria mais disposto a, se ficar aqui de lado, gerar um pivô de baixo, mais disposto a abrir uma venda de swing trade. Então agora não entraria comprando, tendência foi anulada e foi cancelada. Após isso, vou falar de Tupi 3. Tupi 3. Ação gerou sinal de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de alta. É uma alternativa de compra de swing trade. Quem abriu compra aqui, stop fica abaixo da mínima dessa, pode ficar abaixo da mínima desse candle aqui, na faixa dos R$ 22,77. Então fica aqui em torno de uns 3,6%, lembrando a volatilidade do papel, na casa de 3,17%. Então, se entrou comprando aqui 3,17% aqui para baixo, a gente teria o stop justamente próximo dessa região desse fundo aqui anterior. Então, um ponto mais interessante do stop é abaixo dos 22,78, tentando pegar o quê? Uma vez e meia, 2 vezes o tamanho do risco dessa operação. Gera algum sinal de enfraquecimento da tendência se anular essa formação desse fundo aqui que ela acabou de gerar. Ativo que está alinhado para cima e bastante forte. Semanal, se ela gerar alguns candles aqui, algumas semanas aqui de forma lateral, ficaria mais interessado em abrir compra no papel. A RZZ3. A RZZ3, tendência de baixa. Essas ações que eu estou botando aqui foram ações que vocês pediram aqui dentro da última análise de fechamento do pregão e aproveitem para fazer isso também nessa análise de fechamento. Aqui na parte de baixo, você pode pedir o ativo que você deseja que seja analisado ali no próximo pregão. Vou tentar, eu ou o Kaique, vamos tentar atender o máximo número possível de pedidos que vocês fizerem. Tá? Então vai ser muito importante, é muito importante sua participação aqui dentro dos comentários das nossas análises. Aqui nós temos um ativo em tendência de baixa, não só pelo gráfico diário, mas também pelo gráfico semanal. Então a gente pode falar que a Arezzo está dentro de uma tendência de baixa de curto a médio prazo. E com esse prazo aí, com essa tendência de baixa, o interesse maior seria por operações de venda. Subiu, gerou sinal de baixa, ou lateralizou, gerou sinal de baixa, foco em venda de
swing trade, nesse caso do gráfico diário, foco em venda de swing trade. Tá aqui. Qual o suporte válido até o fechamento dessa semana, até o próximo pregão? 76,80, apesar de estar abaixo. Abaixo disso, 72,38. Quando eu falo que é válido é porque pode amanhã subir e fechar acima dos 76,80. Então funcionaria como suporte, mas não está com essa cara aqui de fazer isso. Mas de maneira geral, não seria um ativo que eu estaria interessado em abrir compra ou de ficar comprado caso a minha posição fosse de curto a médio prazo. E por último, vou falar aqui de Amazon, do BDR da Amazon, que está dentro de um viés um pouquinho mais positivo, apesar da queda do pregão de hoje de 3,19%, voltando para nível de topo anterior, fechando abaixo da média. Se no próximo pregão ela gerar um candle de recuperação e superar a máxima do candle anterior, eu ficaria mais interessado em compra de swing trade nesse BDR. Apesar da tendência de baixa pelo gráfico semanal, topos e fundos descendentes, eu ficaria mais interessado em abrir compra nesse ativo pelo gráfico diário, logicamente sem exigir tanto para cima, mas seria um interesse maior. E não estou dizendo que ela vai fazer isso, mas ela pode gerar isso nos próximos pregões, ficar atento para um fundo ascendente, pois pode trazer essa oportunidade de entrada. É isso, amigos, muitíssimo grato pela atenção. Lembrando só pelo gráfico diário que a tendência está indefinida. Ela anulou a tendência de baixa quando ela superou o topo anterior, mas ela ainda não restabeleceu através de um pivô de alta essa tendência de alta de curto prazo. Dalton, eu não entendi muito bem essa questão de tendência, de movimentos, enfim, eu queria entender um pouco mais. Aqui na parte de baixo, na descrição desse vídeo, você vai ter um link aí que você vai acessar aí para fazer a sua inscrição no curso Invista Melhor usando análise técnica. Então, enfim, aproveite essa oportunidade, pois nesse formato que vai ter o curso agora, os benefícios que foram colocados, inclusive questão de valor, é a última vez que isso vai acontecer e é a primeira turma de 2022. Eu não tenho assim a certeza que vai ter uma nova turma no decorrer ainda desse ano. Então aproveite essa oportunidade para investir em você. E lembrando, há indícios, há sinalizações, dados que a gente tem uma boa chance de poder ter um processo de reversão da bolsa, não necessariamente agora, mas a gente está preparado para uma nova guinada, um novo processo de valorização da bolsa pensando no médio a longo prazo. Então, um momento que eu acredito que seja muito oportuno para você investir em você. Lembrando também que aqui tem muito conteúdo gratuito. Se você quiser explorar o conteúdo que existe aqui dentro do canal, fique à vontade. A gente já fornece muito conteúdo gratuito. Mas se você quiser aprofundar algo, está cada vez mais preparado para pelo menos ter um certo discernimento, seja de uma recomendação minha, do Kaique ou de outras pessoas, amigos, enfim, você vai fazer muito bem feito esse curso Invista Melhor usando análise técnica. Grande abraço e até nossas próximas análises aqui Radar do Mercado amanhã às 11 horas. Até mais.